Eu sou o Yuri, sejam bem-vindos ao meu canal. Neste vídeo eu irei falar sobre os episódios 8 e 9 de Chiyou-Mahou no Machigata Tsukai Kata. Episódios esses que acabam por mostrar um pouco do passado da Capitã Rose, época a qual ela era líder de esquadrão, né, de 5 anos atrás, antes de começar todo o confronto com os demônios, né, da época onde ela, como eu falei, líder de esquadrão, e a forma como ela acabou perdendo os membros do seu esquadrão, né, que eram membros queridos para ela, e de como isso levou ela a criar posteriormente o esquadrão de resgate e se tornar quem ela é hoje. A forma como ela passa os ensinamentos para o Sato, a exigência que ela faz sobre ele, tudo aquilo que ela fala é baseada na experiência que ela teve, onde ela perdeu os seus companheiros, o que deixou uma marca nela, como se fosse um trauma e um erro cujo qual ela não quer repetir. O episódio começou com eles indo até o local do campo de batalha, onde será a guerra, e o Sato vai ali na frente, né, com a Rose guiando a carroça de cavalos. O Sato pergunta sobre os demônios, e a Rose fala ali que eles são mais fortes fisicamente, possuem mais mana que os humanos, bem como há chifres neles. Eles possuem chifres e têm forma humanoide. Ela fica ali, ó, tá com medo, não sei o que, você covardou. Aí nessa conversa o Sato acaba falando uma frase que faz a Rose lembrar do seu antigo esquadrão, né, de uma companheira do seu antigo esquadrão, a Well, que era a vice-líder do esquadrão dela. E aí temos o flashback da Rose e do seu passado de 5 anos atrás. O Sato até quando falou aquilo, foi de uma forma muito provocante, né, de querer dar lição na capitã. Achei estranho ele não ter levado uma bronca. Então aí temos o flashback, que começa ali com a Rose e outros líderes tendo sido convocados pelo rei. O rei dá um relato de que havia sido relatado para ele que havia demônios rondando ali o território deles. Ou seja, ele para ele ficar meio esperto em relação à situação. Falou até sobre comerciantes, escolta para comerciantes. Após isso, temos ali o Siggs batendo um papo rápido com a Rose sobre quais seriam as possíveis intenções da movimentação dos demônios. Então ali ela deixa no ar que uma possível movimentação é eles querendo invadir o território deles. O que acontece alguns anos depois. Os demônios acabam depois de constituir alguma certa força, eles acabam invadindo o território. Então ali nessa conversa o Siggs fala que vai meio que deixar os homens posicionados, já se preparando para o pior. E a Rose ele fala que ele é sempre muito sério, apesar de que ela também sai ali pensando em algumas formas, né, sobre conseguir mais informações para saber o que de fato os demônios querem. Afinal, não poderia ser coisa boa. Enquanto ela tava pensando ali, aparece a Well, que é a vice-capitã, meio que tentando chamar ali a atenção dela. A Rose dá umas broncas, né, dá umas porradas nela, como parece ser o costume. As duas acabam voltando ali para a sua base, né, onde fica que é a atual base do esquadrão de resgate. A Well, por ter que meio que espionando ali a reunião da capitã ali com os outros, ficar escutando o que não devia. Acaba colocando todo esse esquadrão também para ter um treino supervisado pela Rose, o que, demonstrado pelo que o Sato passou, é o inferno. Tanto que após chegar ali na base, os outros recrutas começam a brigar ali com ela, né? Os outros brigam com a Well, né? Por conta da Rose tendo que supervisionar o treinamento deles. Apesar dela tentar sair legal, falar, vocês estão merecendo, não sei o quê. Mas o povo já sabia que ela tinha feito algo para irritar a Rose. E nessa volta eles foram discutir um pouco essa questão sobre demônios, sobre o que eles poderiam querer, mas que, de toda forma, eles têm muita confiança no que o esquadrão conseguiria lidar com isso. E um detalhe, no mangá fala que o esquadrão da Rose era tido como o mais forte, o melhor esquadrão, o principal esquadrão ali, que sempre lidava com as situações. Ou seja, aquele esquadrão tinha muito uma alta confiança em si. Ou seja, eles tinham bastante confiança. Somos o melhor esquadrão, o esquadrão mais forte, mas eles têm essa alta confiança em si. E isso vai ser meio que a sua derrocada. Por conta dessa autoconfiança, meio que uma soberba que eles sentem em si mesmo. Apesar de ser um grupo ali bem descontraído entre eles, bem brincalhão e tudo mais. Mas há meio que essa soberba entre eles. E isso é muito por conta da Rose, por ela ser uma maga de cura. Tanto que chega no momento onde eles vão ali, recebem o relatório possivelmente da missão, onde o rei chama a Rose e envia ela e o esquadrão dela para investigar a movimentação dos demônios, né, após mais relatórios de aparições deles. E eles vão até a floresta de Lindia, onde tem vários monstros. Ela anuncia pro esquadrão que eles vão, e ela vai junto, deixando eles ali todo animado, falando, com a capitã a gente é invencível, porque qualquer arranhão, qualquer machucado, ela pode curar a gente e tudo mais. Ou seja, eles tinham aqui essa soberba e autoconfiança, e até lutavam de forma displicente, né? Dava tudo de si, só que sem se preocupar com as feridas que ganhavam. Porque fala, se eu me machucar, a capitã vai me curar. Ou seja, eles têm meio que acabaram criando essa soberba, por assim dizer, salto, denominada invencibilidade deles, por conta da sua capitã que era extremamente forte e havia habilidade de cura. Então eles achavam que nunca iriam perder e eram descuidados com as suas vidas, o que vai acabar causando a sua derrocada posteriormente, enfrentar os demônios. Então eles seguem ali, né? Vão explorar, aí estão acampando no meio da floresta. A Well passa ali as informações para sobre os movimentos deles, que eles vão investigar a área oeste, porque ela tá sentindo ali, ia ter que deixar os cavalos para trás e tudo mais.
Os outros membros até questionam ali um pouco, por que não já exploraram? Acaba, não, sinto que tá, os demônios estão pra lá e fala isso, todo mundo concorda e tudo mais. Só que ela fica incomodada com isso porque ela não se sente a melhor pessoa para ser a vice-capitã, por conta, os outros estão sempre brigando com ela e tudo mais, ela não se sente meio que respeitada, né? Não se sente vista como uma vice-capitã. Então ali ela acaba tendo uma conversa com a Rose pela noite, os outros inclusive escutam. E a Rose ali explica pra ela, nunca tive reclamação do seu trabalho, e você tem a questão de determinar. O que você põe na cabeça, você segue até o fim, você vai até o final. A determinação dela. Roseli elogia ela, né? Faz os elogios dela, apesar do defeito dela, de se ela achar uma ordem, ela não gostar de uma ordem, ela não vai seguir aquela ordem, ou seja, isso era um problema, né? Ela rejeitava bastante ordem, não seguia as ordens por conta de não pensar de acordo com aquilo, ela ia de acordo com seus pensamentos, e se quisesse desobedecer a ordem, o que fez ela quase ser expulsa. Outra coisa, esse esquadrão da Rose era formado também por alguns pessoas marginais em outros esquadrões que estavam para ser expulsos, que não seguiam a ordem direito, ou que eram causadores de problemas e tudo mais, por pessoas problemáticas, por assim dizer. Então a Rose pegou os problemáticos, deu um jeito nele, o estilo Rose, né? E colocou eles em roda e acabaram se tornando o melhor esquadrão. Então no outro dia eles seguem ali, encontram marcas de monstros e vão seguindo até que topam com os demônios. E então começa o confronto entre eles. E a Rose fala ali pra El, né, depois de encontrar e os demônios terem o cara que tava chefiando os demônios, terem descoberto a posição deles, né, que eles estavam lá observando. A Rose falou, não vou poder comandar vocês na batalha enquanto eu estiver lidando com aquele cara. Então a Well vai ter que ficar no comando, e aí começa o enfrentamento da Rose com aquele que está liderando os demônios ali, que estão capturando monstros para sabe-se lá o que. O demônio ele tem magia de vento, então usa uma armadura ali de vento, né, obviamente para se proteger e também amplificar seus ataques, né, que causa bastante dano, mas a Rose tem magia de cura. Então por mais que ele esteja ali se protegendo com magia de vento, ela vai se curando dos cortes e tudo mais, e a batalha vai seguindo uma batalha bem equilibrada. E o episódio 8 acaba ali quando eles estão quase indo para o clímax da batalha entre a Rose e o líder ali dos demônios, que é quando ele saca a sua espada e parte para cima dela. E assim termina o 8º episódio, enquanto a Well ficou liderando lá os outros soldados contra os outros membros do demônio, a Rose tivemos um combate dos líderes, né, desses esquadrões, tanto dos humanos quanto dos demônios. E foi isso que aconteceu neste 8º episódio. No 9º episódio temos ali a continuação da batalha, né, do esquadrão da Rose contra os demônios, né, e a Rose ali lutando contra o Nero. Então a luta vai se desenvolvendo, até que em um certo momento o Nero e a Rose acabam voltando para onde estava tendo a luta entre os esquadrões. Nero então percebendo que o seu pessoal está perdendo a batalha, né, porque ele lamenta, afinal ele havia treinado aqueles soldados, ele reconhece que o esquadrão da Rose, bem como ela, eram fortes, né, e problemáticos, inclusive ele comenta ali sobre os heróis, que ele sabia que os humanos não tinham os heróis, que seriam mais problemáticos ainda, ou seja, ele subestimava os humanos, eles não têm herói, então não vai ser tão difícil assim lidar com eles. Mas ao enfrentar o esquadrão da Rose, ele viu que não devia subestimar os seres humanos, e também que ele tinha que eliminar eles ali, pra não vazar informação sobre o que ele estava fazendo, né? No caso ali, capturando monstros, não ficou explícito para qual a necessidade, mas no decorrer da conversa entre ele e a Rose, eu percebi que o intuito final era reviver o Lorde Demônio para que os demônios possam invadir o território humano. Bom, vendo como a situação estava daquele jeito, o Nero, então, ele ordena que seus soldados façam praticamente um ataque kamikaze, um ataque suicida, né? Sacrificando, assim, as suas vidas para poder derrotar o esquadrão da Rose. E usando isso, eles acabam trazendo a primeira morte. Nós vemos da Rose ataca, fura um dos demônios e o outro vem e golpeia ele por trás, matando. E isso aí começa a mexer com o esquadrão da Rose. Eu vi ali um companheiro caído em batalha, já que eles eram um esquadrão forte e isso dificilmente aconteceria. Isso acontece até porque tem a Rose que pode curar ele. Então perder um companheiro daquela forma ali mexeu bastante com ele, inclusive a Rose. E isso vai, então começa a cair membro por membro, cada subordinado do esquadrão da Rose. E isso vai mexendo ali com ela e ela perde a compostura, vê seus colegas morrendo. Então, em um determinado momento, ela parte para cima do Nero, né? Movida muito pela raiva e o ódio. Só que o Nero consegue escapar do golpe dela e golpear ela, causando um ferimento no olho com a espada amaldiçoada. A Rose até tenta se curar ali depois, mas não consegue, pois acabou sendo amaldiçoada pela espada. Então, a cura dela foi praticamente anulada, e ali com a cura anulada, seus soldados pedindo por ajuda, mas ela sem poder fazer nada, isso mexeu bastante com ela, e o Nero aproveita e usa mais alguns golpes, né, nas pernas dela, dificultando assim, a mobilidade dela, ou seja, ela não estava enxergando bem, estava com o psicológico abalado, seus companheiros pedindo por ajuda, ela não conseguindo ajudar, muito menos se curar por conta da maldição. Então Nero parte para cima para dar um golpe para matar ela, só que então a U, ela pega, entra na frente e recebe o golpe que era dirigido a Rose. Então a U cai ali nos pés da Rose, a Rose também acaba cedendo e fica ali vendo a morte da sua companheira, né? Então o Nero ali se aproxima no intuito de dar o golpe final e começa a falar que não ia esquecer dos seus soldados que morreram, e também quer lembrar dos soldados da Rose, dela, da dificuldade e tudo mais. Só que isso, ele acha que a Rose já tinha desistido de tudo, né? Por ela ter desabado, perder, todos os seus companheiros já estavam caídos mortos no chão. Só que ele falou isso, fez foi provocar ela mais ainda, sentir a raiva e o ódio dela crescer. Então
ela detém o golpe da espada do Nero com a mão nua e parte para cima dele, usando a força que ainda lhe restava, e começa uma sessão de golpes intermináveis para cima dele, deixando-o no estado bastante deplorável, terminando lançando ele na direção de uma árvore, e a espada que ela havia segurado na mão que estava lá cortada, ela joga, perfurando o ombro do Nero, deixando ele preso na árvore. Então a Rose, ela ainda tentando se aproveitar daquele ímpeto que ela tem, ela tenta avançar, só que ela não consegue porque ela tá muito cansada, tá ferida. Ela quer matar ele, ela tá com tanta raiva que ela quer matar ele, não tá vendo mais nada, só tem o objetivo, precisa acabar com ele logo. Só que aí aparece a Almira, né, que naquele momento era só um subordinado, um soldado raso, para ajudar o Nero. E a Rose fica meio que incrédula vendo aquilo, porque como que um soldado vai salvar o seu superior, sendo que o seu superior acabou de sacrificar todos os seus companheiros? Que soldado faria isso? Salvaria alguém que condena os seus homens à morte como se fossem peões descartáveis? Aí a Almira pega, consegue tirar ele, e a Rose até tenta falar pra eles parar. A Almira olha pra trás, ela vê a U em cima nela, né? E então eles escapam e ela fica lá cedendo novamente, sem entender o que estava acontecendo ali. Então ela escuta a U falando, né? Chamando por ela. Ela rasteja até a U, já tá toda ferida, mal se aguenta de pé. Tenta usar a cura na U, mas ela não consegue e a U acaba morrendo ali nos braços dela. Mas não sem dizer algumas palavras para tentar confortar a Rose, falando que ficou feliz por ter lutado ao lado dela, por ter sido subordinada dela, e basicamente pedindo para continuar ser a pessoa que ela e todos os outros membros admiravam, né? Apesar da Rose estar se lamentando bastante por ter perdido seus companheiros queridos, cujo ela gostava bastante. A U se sacrificou ali por ela acaba se culpando por isso mesmo. A U, complementando o sentimento, não culpando ela, falando que fez o melhor, que eles gostaram de estar sob o comando dela. Ou seja, eles tiveram uma morte satisfeita por ter servido a Rose. Já de volta ao reino, né, com suas feridas enfaixadas por conta da maldição, ela relata ao rei o que aconteceu, né, que o rei demônio voltaria em breve, e os demônios tinham a intenção de invadir o reino humano. Bem como ela pede para ter sua posição e título revogados, né, que ela sofreu bastante porque ela não se sente mais capaz e nem merecedora de liderar e ter um título. Ela se sente bastante culpada pelo que aconteceu, então ela acha que não merece nada. E voltando ali para casa, né, ela encontrou os pais de uns de seus membros, que ela achando ali que eles estavam lá pra criticar ela, pô, você deixou meu filho morrer e tudo mais, só que eles foram lá para agradecer ela, né, agradecer por trazer o filho de volta, né, a Rose trouxe o corpo de seu subordinado de volta, assim eles puderam se despedir, e também agradecer o fato dela ter recrutado o filho, colocado o filho ali, que o filho era um delinquente e tudo mais, e aquilo que eu já falei, a Rose nesse esquadrão, ela juntou alguns membros que eram delinquentes problemáticos, e ela conseguiu colocar na linha, e eles acabaram se tornando graças a ela, e a família deles também, porque eles conseguiram ter uma vida, né, uma vida melhor, não ficar marginalizados por aí. Mas a Rose ainda, apesar disso, ela se sente culpada, não merecedora desses agradecimentos. Ela volta para a base onde eles ficavam, fica lá reclusa por cerca de um mês, caindo em um estado de depressão. O Lloyd e o Siglins foi visitar durante até a visita do Siglins, numa conversa. Ela admite que pensou em morrer, né, pensou em se matar. E ela basicamente só fez isso, pois desperdiçaria a vida que a Well salvou, né? O Siglins até ficou bravo quando ela falou isso, que pensou na morte. Ele também questiona porque ela não curou seu olho, né, apesar das outras feridas que foram feitas pela espada amaldiçoada terem sido curadas. Ela não cura para se lembrar do ocorrido. É uma marca para ela, é um símbolo para ela não cometer aquele erro de novo. Depois que o Sigil sai dali, ela começa a pensar no que fazer, relembra dos seus companheiros, pensa em vingança, né? Tipo, invadir o território do demônio e matar o Nero e o máximo de demônios conseguir. Então ela lava o rosto, senta na cabeça, senta na mesa, fica recordando os momentos que passou ali, como era barulhento antes, agora só estava silencioso. Estado bastante depressivo. Imaginando o que os seus subordinados pensariam ao vê-la daquele jeito. Então, parece ler a U pra ela, diz que eles dariam risadas, e a U volta ali para tentar animar a Rose, né? Para ela se lembrar do último pedido dela, para ela ser aquela pessoa cujo qual eles admiravam. Também aparecem os outros membros ali, confiavam nela, gostavam dela, assim, dando um apoio para ela. E isso serviu para, então, a Rose demonstrar um último momento ali de fraqueza, pede para deixarem que aquela seja a última vez que ela demonstra aquela fraqueza, e posteriormente ela não faria mais aquilo. Então ela se levanta, pronto para seguir em frente, já idealizando um esquadrão de resgate. Falando, eu preciso de 5 membros, preciso de 2 de magos escuros, e preciso de alguém para me acompanhar no campo de batalha, alguém que seja capaz de fazer o que ela faz. Não apenas sair curando, mas alguém que possa ir, lutar e sobreviver, voltar vivo. Mais do que tudo, ela quer alguém que volte vivo, pois ela não quer ter a dor de perder companheiros novamente. Voltamos então para o tempo atual, onde está ali com o Sato, e ela fala que fica feliz por ter encontrado ele, fica também surpreso. Aí os dois começam a ter uma outra conversa ali, né? E ela fala, você é alguém raro. Quantos magos de couro no mundo você acha que consegue fazer que eu faço? Ela fala, só você e eu, porque eu que idealizei esse treino de. Esse forma de treinamento, a Rose idealizou esse forma de treinamento e passou pro Sato, o Sato conseguiu cumprir o treinamento dela, coisa que outros que ela já tinha tentado não conseguiram, né? Os outros 2 magos de cura não haviam conseguido, ele conseguiu, ou seja, fazer o que os dois fazem é algo único deles, que apenas eles conseguem fazer, e ela diz ali pra ele, você não vai morrer, né? Que ela tá confiante de que dessa vez ela não vai perder o seu
o seu subordinado. Até porque o Sato lembra também um pouco da U, a forma, os trejeitos, a vontade de não desistir, a persistência e tudo mais. Até a forma como provoca lembra bastante algo. E isso faz com que o Sato dê ali um sorrisinho todo confiante. Após a Indy mostra ali os demônios que terminaram de construir a ponte que a Rose havia derrubado, né? E começa a se mover. O Cavaleiro Negro tá todo animado ali para lutar logo. Ele quer enfrentar um inimigo poderoso. Ele tem essa ambição de enfrentar um oponente poderoso. Almir avisa sobre os sequestradores, né? Que é no caso o Esquadrão de Resgate. O Cavaleiro Negro fica mais animado ainda, pois ele quer se divertir. Ele espera ter uma batalha que seja proveitosa para ele. E uma curiosidade é que as imagens da Indy foram focadas na U, enquanto no decorrer da temporada era focada na Inukami Senpai, essa foi focada na U. E foi isso que aconteceu no 8º e 9º episódio, né? Revelação do passado da Rose, basicamente o fim do esquadrão dela e o começo do esquadrão de resgate, né? O trauma, toda a marca por trás da cicatriz e também o porquê dela ser como é hoje. Os erros do passado que ela cometeu, que não quer cometer novamente, e o porquê ela cobra tanto do Sato para ele voltar vivo, e o porquê da forma dela ensinar as coisas a ser daquele jeito, as coisas que ela fala pra ele, por exemplo, voltar vivo, tomar cuidado, não deixar que nenhum doido faça de alto sacrifício, e sempre curar as pessoas, porque ela quer minimizar as baixas o máximo possível, já que ela tem esse trauma de ter perdido bastante companheiros ao enfrentar os demônios pela primeira vez. E foi isso que aconteceu nesses 2 episódios. Se gostou do vídeo, dá like, se não gostou, dá dislike, tchau, e até a próxima!